aqui na terra. Antes de estarmos aqui, então, entrando para o próximo passo, vamos falar agora sobre o terceiro passo do Espírito Santo, que agora não se encontrará mais aqui nessa terra. Eu quero pedir a você que está aí seguindo, acompanhando esta aula, que você que ainda não segue o nosso canal, está aqui nos acompanhando, siga a gente aí também, ok? Nos abençoe aí com o seu like e com a sua inscrição, para que nós possamos dia após dia estar aqui crescendo e trazendo mais conteúdos abençoados também para a sua vida. E tem liberdade em compartilhar também nas suas redes sociais. Estamos aqui ao vivo, tá? Compartilhe nas suas redes sociais, comunicando, anunciando para os seus amigos. Se está sendo bênção para você, que seja bênção também para as demais pessoas. Esse estudo que não é nosso, mas que é da palavra de Deus. E nós estamos aqui falando que o Espírito Santo agora não está mais na terra, não está mais caminhando de uma forma direta no meio dos homens. E eu quero que você entenda isso aqui, tá? Não estou falando do Espírito Santo com seu atributo de onipresença. É claro que o Espírito Santo, sendo Deus, ele é onipresente, mas eu estou falando do agir, do trabalhar, da presença literal do Espírito como ela hoje é nas nossas vidas. Então, para onde é que o Espírito Santo de Deus foi? Ele foi, é claro, para o céu. Eu te chamo aqui para o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, que vai estar nos afirmando a posição ou o local onde o Espírito Santo de Deus estava. A leitura vai falar o seguinte: para onde o Espírito havia de ir, iam, para onde o Espírito as impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Quais rodas são essas? É claro que o texto está falando aqui das rodas do trono de Deus. Versículo 21. Assim, quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam. E quando os querubins paravam, simultaneamente as rodas paravam. E quando os querubins se elevavam na terra, as rodas também se elevavam, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E eu acrescento para você, as rodas do trono do Pai. Ok? Do trono de Deus. Então você pode imaginar, por que o Espírito não tem um trono para ele? Porque o Espírito ele gosta de movimento. Já falei. O Espírito gosta de movimento. Lá no céu, o trono ele precisava de se movimentar através dos querubins, que são os, vou chamar aqui de carregadores do trono, tá? Uma tipologia aqui dos levitas que pegavam a arca da aliança e eles eram específicos para essa função. Eles pegavam a arca, colocavam nos seus ombros e saíam então carregando a arca para onde ela deveria ir. Isso aqui na terra. Mas lá no céu, quem tem esse ofício de estar transportando a arca, no caso aqui o trono, são os querubins. E o Espírito, o entendedor de que os querubins, que eram aqueles que movimentavam o trono, ele vai literalmente para as rodas desse trono. Para quê? Para que ele possa estar impelindo os querubins a estar obedecendo à vontade, o agir do Pai. O trono tem que ir para a direita, o Espírito impelia os querubins e eles iam de forma unificada para a direita. E assim acontecia para a esquerda, para a frente e para trás. Em todos os lados que a arca, que o trono, no sentido aqui literal, ele tinha que ir. O Espírito lá nas rodas impelia essa classe angelical chamada de querubim para fazer a condução aí do trono do Pai. Então, você entende plenamente, perfeitamente essa questão, né, essa harmonia, essa koinonia, que já deixa uma outra aplicação para nós, porque o Espírito só gosta de trabalhar, de agir, onde tem essa unidade, né? Todos os querubins viravam para o mesmo lado, as rodas do trono viravam para o mesmo lado, para onde o Pai queria que o seu trono andasse. Estou com vontade muito grande aqui de ler a partir do versículo 16, mas eu não vou ler não, porque senão eu vou entrar aqui em outro aspecto, né? Mas está mostrando aqui, a partir do versículo 16 do capítulo 1 de Ezequiel, outras funções e em especial mostrando aqui essa unificação, essa unidade que nós vamos aprender dentro da ação do Espírito Santo. Nós temos aqui então, uma vez entendendo que o Espírito Santo de Deus
agora está lá no céu, de uma forma específica, nas rodas ali do trono, nós vemos que Deus, ele aqui na terra, ele não para de trabalhar. Né? Deus sempre tem a ideia, o projeto, de que em um dado momento da história o homem vai voltar para ele. Mas sem a presença do Espírito isso fica muito mais difícil. O que é que Deus faz então? Deus ele começa a trabalhar em homens no linear da história. Né? Deus vai escolhendo, selecionando, como por exemplo Deus vai lá em Ur dos Caldeus e ele chama Abraão para um ofício, para uma ordenação, para um trabalhar específico. Que trabalhar é esse? Deus queria fazer a formação de uma nação, para que através dessa nação, essa nação ela fosse um espelho para as demais, e através dessa nação os homens voltassem para Deus, uma vez que os homens em si não estavam conseguindo executar este propósito. Então Deus chama Abraão, através de Abraão, Deus forja a nação de Israel. Israel, no processo ali do deserto, Deus ele começa a ver a importância de fazer com que, né, o homem sinta um pouco ali do Espírito Santo dele na vida dele. Nós vamos entender esse aspecto da história como, teologicamente, nós chamamos isso de ação esporádica do Espírito. Ou seja, o Espírito não tem autorização, ele não tem permissão para deixar o céu literal e permanecer dentro do ser humano. Mas ele vai ter uma permissão, uma espécie de um combinado, um contrato. A divindade vai ter isso, tá? E eu falo dessa forma para a sua melhor compreensão. Então, é como que se a divindade reunida fala assim, nós vamos agir sobre a vida de um homem específico. E esse homem vai, através da ação do Espírito Santo na vida dele, ele vai conseguir resolver o problema aqui de uma forma exclusiva da nação de Israel. E nós vamos ver Deus fazer isso na vida de Moisés. Deus usa Moisés para ser libertador de Israel. Moisés é um homem cheio do Espírito Santo. Né? Nós vamos ver Deus tirar porção dessas partículas do Espírito que está sobre Moisés e permitir que 70 homens deguste um pouquinho dessa presença do Espírito Santo na vida também. São 70 homens selecionados por Moisés. Nós vemos que para a construção ali do tabernáculo de Moisés, para as coisas ali que iriam compor, né, ali o culto ali no tabernáculo de Moisés, como por exemplo a própria Arca da Aliança, que nós já mencionamos aqui sobre ela, o candeeiro, algumas coisas que já faziam parte ali dos utensílios usados para o culto ali no tabernáculo de Moisés. Deus vai permitir que 2 homens exclusivos receba a porção do Espírito, seja visitado e sobre eles o Espírito Santo pousa ali. E estou falando aqui de Bezalel e Aholiabe, nome difícil de expressar, né? Mas esses 2 homens são de uma forma exclusiva experimentadores da porção do Espírito que vinha sobre eles. Nós vamos ver mais adiante também Israel agora já formado, né? Deus ali com seu modelo teocrático para ali está governando a nação de Israel. Deus permite que os juízes se levantem em prol, em defesa da nação de Israel. E como que esses homens se manifestavam para que o povo visse que eles eram juízes dados por Deus para estar ali liderando, libertando eles ou livrando de alguns dos seus inimigos? A Bíblia vai falar que o Espírito vinha sobre esses homens.